Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo ótimo. Hoje eu tô aqui com um empresário, músico e comediante nas horas vagas, Maicon Freitas. Olá, tudo bom? Então, assim, gente, eu vim aqui pra Fartura para poder conversar um pouquinho com o Maicon sobre a loja dele, sobre todo esse sucesso que ele tá fazendo nas redes sociais e também agora que ele virou podcaster, ele tá fazendo um sucesso da cidade. O nome é Fartura de Negócios? Fartura de Negócios. Fartura de Negócios, muito legal. E aí vocês também, eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem esse podcast dele, conhecerem também as redes sociais da loja. E a sua rede social é aberta? Eu tenho, cara, é incrível, né? Eu trabalho com isso e às vezes eu fico lá desativando e ativando de novo por dois motivos. Primeiro, que às vezes eu me pego perdendo muito tempo lá. E segundo, e aí acabo não produzindo nem uma nem outra. E segundo, que às vezes mistura as coisas também, e eu aí prefiro deixar ela desativada e focar em uma ou outra. Agora eu acabei reabrindo, porque aí o podcast em si eu deixei mais para o meu pessoal, senão ia acabar atrapalhando na loja. Então daí agora faz sentido eu ter duas, né? Mas do contrário, eu deixava mais o da loja só, porque daí eu focava todo o conteúdo lá, produção, criação e tudo mais. Entendi. Então me fala, quando que você decidiu trabalhar com celular? Com o celular foi assim, não foi nada muito esperado. Por quê? Eu sou engenheiro mecânico, eu sou técnico em eletrônica também. Até faz sentido se a gente for pensar por essa parte. Mas aí eu estagiei na área de engenharia mecânica em São Paulo, eu fiz minha faculdade lá. Aí, na época, existiu uma crise bem grande, então foi a maior índice de engenheiros trabalhando como Uber. Nada contra Uber, claro, mas é porque se tem muito engenheiro trabalhando como Uber, é porque não tinha tantas vagas para engenharia. Nessa pegada, eu ainda fui efetivado e tudo mais, mas eu não senti tanta certeza no ramo. Acabei parando tudo ali e fazendo um intercâmbio para eu estudar e aprender mais inglês e trabalhar numa área que eu gostava muito, que era de próteses mecânicas. Até minha iniciação científica foi através disso, TCC e tudo mais, que no Brasil não tinha muita evolução, porque aqui tinha que ter muita burocracia para trabalhar com isso. Fui até expulso de um hospital uma vez que eu estava fazendo trabalhos lá e tudo mais. Foi bem assim, complexo e até um pouco traumático, assim. Então eu falei, bom, então eu vou estudar fora para voltar com uma formação para poder trabalhar com isso, que é na Alemanha, mas o ensino lá era inglês. Então fui para estudar para isso. E aí lá a gente vai entendendo como que funciona a vida, vai entendendo como que funciona o mundo. Eu trabalhei, ralei bastante, consegui fazer várias coisas, mas eu acabei perdendo esse sonho, assim, né? Era muito burocrático mesmo, conversava sempre com grupos que, mesmo quem tinha ido estudar, quando voltava para o Brasil ainda não conseguia trabalhar na área, uma área muito burocrática mesmo. Então, por conta disso, eu acabei largando esse sonho de lado e voltando para o Brasil para empreender de uma outra forma. A gente tinha existia um bar que eu trabalhei, de uns amigos meus, e eu voltei com a intenção de abrir uma filial e tudo mais. Na época também acabou não dando certo por conta de números que eu acabei não concordando com a sociedade e acabei saindo por minha conta mesmo. Até hoje o bar existe, eu vou lá, tomo uma cerveja lá, às vezes é muito bacana. Então já começou essa situação assim de empreender, porque a minha família toda empreende. Sim. Mas quando voltei para São Paulo, mesmo saindo desse bar, estava difícil de encontrar empregos na área, ainda estava complicado. E eu trabalhando em uma empresa, saía para entrar em outra e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade aqui em Fartura, do meu tio que estava vendendo uma loja, que era no estilo mais 1,99, não era estilo de celular nem nada. E ele falou, tô vendendo, se quiser, Nossa, o som tá alto ali, o pessoal fazendo a propaganda de rádio, que não sei se pega no Espero que não, porque não é pra pegar. Né? E aí, ele falou, tô vendendo a loja, se você quiser, eu parcelo para você em várias vezes, para ficar também possível de você pagar, e se você quiser, tamo aí. E aí eu pensei bastante, foi bem complicado assim, essa decisão, porque a gente tem uma visão de mundo, principalmente quando você se forma e tudo mais. Vai pra fora também. Exatamente. E assim, essa questão de ir para fora foi engraçado, porque ao invés de eu
querer ter uma ambição uma ambição material, digamos assim, foi o contrário, porque lá em Dublin, onde eu morei, era uma cidade muito parecida com Fartura. O pessoal é muito de boa, trabalha sim, mas não tem essa... Era muito mais fartura do que São Paulo, o sentimento lá. Então, quando eu voltei, meio que deu uma quebrada nisso, na verdade. Eu cheguei com meio que um receio de São Paulo e gostando mais de fartura. E aí surgiu essa oportunidade, mas ainda assim foi difícil de pensar, foi difícil de decidir. Quando eu decidi, eu recebi uma ligação de uma empresa em São Paulo que eu tinha feito processo seletivo e tudo mais. E aí, eu lembro que eu comecei a chorar. Você estava no meio do mercado e comecei a chorar. E falei, cara, que é isso, né? Parece coisa de Deus, assim, testando a gente mesmo. E aí eu falei, não, quer saber? Já estava tudo certo para eu comprar a loja, já tinha negociado e tudo mais. Falei, não, eu vou. E prometi para mim mesmo que eu ia ficar aqui pelo menos 3 anos para eu não ficar naquele pinga-pinga que eu estava. E aí, depois disso, se eu não quisesse, daí eu voltava. Estou aqui faz 7 anos e deu tudo certo, graças a Deus. Eu tive que aprender tudo do zero, praticamente, na questão de empreendedorismo, por mais que essa parte tecnológica, mas eu tinha, assim, afinidade, mas a parte de empreendedorismo foi tudo do zero. Claro, minha família me dava bastante esse apoio, suporte, todos são empreendedores, mas a questão de equipe, ninguém nunca teve. Ou se teve só um funcionário ou outro, assim, essa parte de gerenciar equipes. Meu pai já teve, né, ele foi fiscal, mas ter uma empresa e gerenciar a partir de ser o gestor, também dono, também isso, também aquilo, eu fui praticamente um dos pioneiros, assim. Legal. Um puta de uma experiência. Exato, foi aos trancos e barrancos, mas até uma coisa que eu venho construindo hoje é essa visão de que aqui é um lugar muito bom. A empresa, graças a Deus, hoje ela cresceu demais e a gente tem hoje um faturamento, uma estrutura muito boa. E a gente entende que, assim, o crescimento depende muito mais de como a gente faz, não do que da onde está e tudo mais. Então, hoje faz muito sentido essa parte. É muito legal você ter ido para fora e visto que aonde você estava era um lugar que poderia te dar um futuro. Porque, assim, muita gente vai para fora e fala, nossa, nunca mais volto para o interior. Principalmente o pessoal vai para Portugal, né? Tem um monte de gente daqui da região que vai para Portugal. Eles falam, não volto mais, não piso mais aí. E aí você ir para a Alemanha, que é um lugar completamente diferente, a tecnologia chega muito mais rápido lá. Apesar de que agora com as redes sociais as coisas estão mudando. A internet está bem forte aí, mas assim, na época, 8, 9 anos atrás, você ir para a Alemanha, num lugar que a tecnologia era muito avançada, que você chegava a informação muito mais rápido, e você conseguir colocar na sua cabeça que assim, não, ali tem futuro, ali dá para chegar aonde eu quero chegar. Mesmo que seja passos pequenos, né? Sim. É muito interessante. Sim. Fiquei na Irlanda, na verdade, que eu cheguei a ir para a Alemanha, mas a ideia era ir para a Alemanha, mas primeiro eu precisava aprender inglês, então eu fui na Irlanda. Mas também era bem a mesma pegada. Quando eu fui para a Alemanha, é a mesma coisa, cara. A Europa inteira parece, assim, um monte de países que são o tamanho de estados aqui no Brasil, mesmo que seja a capital, tem sim, nossa, eles são avançados nisso, são avançados naquilo, mas mesmo nas capitais existe muito esse sentimento de interior mesmo, sabe? E quando você vai para o interior, nossa, daí é o interior até mais forte do que a gente vive aqui. A gente vive aqui, por exemplo, em Fartura, na minha visão, é muito mais globalizado do que o interior da Europa. Muito lá, o pessoal, assim, chucrão mesmo, sabe? Claro, no lugar deles, mas eles são chucraços, muito, muito louco isso. E realmente, não existe conto de fadas, quem vai e quer ficar, ou tá fugindo de alguma coisa aqui do Brasil, ou tá lá e tem, de verdade, claro, existem casos que as pessoas vão lá, se dão bem, mas na grande maioria das vezes, sinceramente, é pessoa que vai, tem que fazer uma imagem e não pode falar que quer voltar, então fala que lá é isso, lá é aquilo, assim, pode ser, para quem mora lá, para quem vive, no sentido que assim, que nasceu lá, existem muitas coisas que o Brasil tem que aprender e tudo mais, mas aqui também tem um monte de coisas que o mundo tem que aprender, mas a gente acaba desvalorizando. E a pessoa lá, ela fala, e ela tem que depois segurar aquela imagem e ela não pode voltar nunca aqui. Mas se ela parar para pensar, colocar no papel,
É a mesma coisa, ou até aqui até às vezes até melhor. Eu estava vendo em algum lugar que na Inglaterra tá usando a gente como exemplo em relação ao SUS. Sim, exatamente, o SUS. E, Lá se não me morre. engano, a Quando escola eu fui, também. o cara falou assim, ó, você quer ter plano de saúde? Eu falei, não, né, aqui, não sei, ele falou, aqui quando você vai pro hospital, você morre? Ele falou, eu falei, não. Ele falou, lá você vai morrer, então, né, você tem que ter um plano de saúde. Então, esse daí, aqui no SUS está sendo uma representatividade muito grande do Brasil para fora, que o pessoal está usando como exemplo, e também estavam falando sobre colégio. Exatamente, colégio o ensino público aqui também. É muito bom. Porque lá você paga tudo. Paga tudo. Para ser bom, tem que pagar tudo. Exato. Então, quando o brasileiro vai e fala que está muito bem, claro, existem casos sim, mas a maioria está querendo fazer uma imagem, porque lá a pessoa está ralando, está trabalhando pra caramba, está fazendo um monte de coisa que se fizesse aqui estava ganhando igual ou mais. É mais ou menos essa questão que eu quero deixar aqui, esse ponto. Quer viajar? Claro, viaja. Eu fui um dos que tive que pagar para ver. Mas um monte de gente falava isso já para mim. Mas eu tive que pagar para ver. Beleza, fui, paguei, vi, voltei. Se alguém não tiver como pagar para ver, ou se alguém acredita em mim, esteja feliz aqui já. Se for, vai para viajar e tudo mais, mas não vá querendo fugir de alguma coisa aqui do Brasil, achando que vai encontrar lá, ou achando que lá vai ser mil maravilhas, porque não vai ser mesmo, pode ter certeza. A não ser que você tenha muito dinheiro para se aportar numa viagem, que hoje, né, tá 6 para 1 aí no euro não tá tão fácil, então tá difícil mesmo. E aí, assim, você começou a loja, começou a ter seus funcionários, e quando que surgiu a possibilidade que você viu assim, nossa, se eu engajar uma rede social, começar a ter mais contato com o meu público, vai dar certo? Foi por causa da pandemia, ou foi depois? Não, foi um pouco antes, na verdade, a gente já fazia vídeos que... Antes eu era muito envolvido com rede social, sempre gostei, né, de estar lá postando e marcando tudo que eu estava fazendo e tudo mais. E aquilo ali, para mim, eu vi que uma coisa ia acabar complementando a outra. Então, a minha imagem ali, eu ia começar a divulgar ela, começar a divulgar as coisas da loja também, para mostrar para a galera que eu estava trabalhando com isso e também vender a partir disso. E aí, na época, estava iniciando essa onda de vídeos engraçados e tudo mais, e assim, a gente aqui na cidade foi um dos pioneiros, sim, até muita gente depois eu via que acabava até fazendo vídeos iguais, assim, e eu falava, pô, legal, se estão copiando, tá tudo certo, né? Tá usando de referência. Tá usando de referência e tudo mais, e tá tudo certo, e a gente começou a ficar conhecido também por isso. E na época começamos aí a fazer um monte de coisas, fizemos daí TikTok, fizemos no Instagram, canal de YouTube, e o canal de YouTube daí mais voltado para a parte de assistência, para ajudar, auxiliar ali. Então fomos aperfeiçoando tudo isso. Hoje o nosso foco é Instagram, porque a gente percebeu que é onde é mais fácil de você interagir, vender a partir dali, divulgar a marca, mas é tudo muito fácil. O TikTok, por exemplo, a gente tinha vídeos lá de 600 mil visualizações, mas não acabava vendendo nenhum produto a partir de então. Porque é de todo mundo, né? O pessoal era muito de fora. Aqui também, o Instagram também, exato. A gente consegue... teve um vídeo que até uma página pegou, republicou, deu uns 2 milhões de views. Nossa. Mas aquilo ali não trouxe vendas. O que traz é o engajamento por si só, não vendas. A gente pode entrar no outro assunto e falar sobre vendas. Mas o engajamento para a gente, para a pessoa virar cliente, de fato, local, né? É local. E aí são nesses vídeos cotidianos que a gente vem fazendo. Depois a gente fez um estudo, uma consultoria de marketing também, que hoje a gente aprimorou e a gente hoje mescla vídeo engraçado, vídeo informativo e fotos de produtos que a gente vem vendendo também. Mas na época era meio que assim, cara, tá dando certo, vamos, até o momento da gente olhar e ter essa percepção, tá, até onde está dando certo, até onde isso está convertendo em engajamento, em clientes e tudo mais, ou até onde a gente só está tendo essa imagem, mas aí fica aquela imagem lá. Né? Foi muito bom no início, deu uma engajada muito boa, que fez com que muitas pessoas conhecessem a loja através dos vídeos. E aí depois a gente foi adaptando, moldando, até hoje a gente chegar e você olha lá no nosso Insta hoje, ele tem todo um padrãozinho e tudo mais, que é chato, mas tem que cumprir, porque senão o negócio não engaja, né? Você sai dos padrões do Instagram e eles não te colocam lá, não te mostram, não te deixam, né? Em evidência ali pro pessoal, exatamente. A gente segue hoje um padrão. Todos os dias tem uma postagem no feed mesmo,
E depois, todos os dias a gente também coloca um volume grande de stories, mesclando interações, enquetes e tudo mais, mas todo dia, pelo menos uma postagem a gente faz. Então essa constância, ela também deu muito certo. Eu achei legal, porque assim, quando eu comecei a seguir vocês, eu me mudei, né, faz 1 ano e meio pra cá, e eu comecei a seguir vocês e ver como vocês participavam de toda a fartura, porque eu vi que vocês fazem também não só da loja, né? Vocês mesclam com alguns, fazem umas parcerias com outros comércios, Sim, e eu achei isso muito legal. Sim. Achei muito legal porque tem muita gente que acha que você está deixando de vender, assim, vou fazer uma propaganda para outra pessoa, e não, você está fazendo uma coisa conjunta, fazendo seus seguidores conhecerem um outro comércio, e os seguidores deles também, talvez, converter para você. E eu achei como que eu posso dizer, assim, vamos dizer, uma amizade comercial muito legal, porque foi uma troca muito boa. Sim. E aí eu fiquei na dúvida da seguinte coisa: como que você conseguiu fazer com que seus funcionários virassem uma trupe do Marquinho, aqui assim, mais ou menos, que eles topassem tudo que você... Assim, você como chefe, você consegue exigir de uma certa forma, mas existem coisas que, quando é a imagem da outra pessoa, é mais complicado. Mas eles fazem, quando eu vejo, pelo menos no vídeo, parece muita boa vontade. Parece que eles estão muito, assim, a fim de fazer parte daquilo. Sim. E então dá uma dica aí pra gente de como você conseguiu chegar nesse nível, porque é bem complicado o pessoal conseguir fazer com que os funcionários passem por isso daí. Eu percebi, então, lá no começo, né, a gente, como eu falei, fomos um dos pioneiros, assim. E no meu caso, foi bem de forma natural. Talvez lá no início eu cheguei e falei, cara, a gente tem que fazer, é uma ideia e vamos, né? Mas era algo novo e tudo mais, a gente meio que estava começando, então o pessoal meio que veio na bota mesmo. Eu não senti que eu tive que forçar, e também não senti em nenhum momento o pessoal que era forçado. E quando era algo que alguém não gostava, mas a gente só pulava. Aliás, eu era o que mais boicotava vídeo. O pessoal chegava e falava, vamos fazer isso. Eu falei, não, sei lá, o cliente pode se sentir meio atacado. Vamos fazer isso. Não, isso é pesado. E aí o pessoal começou a dar mais ideias do que você mesmo. Que eu mesmo, entendeu? E aí o que acontece? Como o negócio foi natural e a gente começou a ficar conhecido por isso, eles perceberam que aquilo ali estava dando um resultado positivo. Então, claro, não tinha, por mais que alguns pareçam humilhação, mas a gente se coloca naquele personagem, é igual um palhaço, quando ele entra no circo, fora ele é uma pessoa, ali ele está se colocando num personagem. Então a gente sempre teve essa ciência de que ali a gente era um personagem. Então, por mais que tenham vídeos que pareciam humilhação e tudo mais, mas ninguém estava ali na pessoa, humilhando a pessoa em si. A gente estava fazendo o funcionário da loja, isso, aquilo e tudo mais. Mas a grande maioria é um humor que a gente tenta trazer até uma coisa inteligente, alguma coisa para se pensar, algumas ironias do destino, algumas coisas assim, sátiras e tudo mais. E aí, como eles percebem que isso traz uma visão para a loja, o pessoal vem através disso também, aí eu acho que eles entenderam. Bom, eu como vendedor, né, por mais que era vendedor técnico, vendedor lá da frente, vendedor de celular, vendedor de capinha, que seja, mas na grande maioria a gente até mescla tudo isso, eu como vendedor ou vendedora, esse é uma das ferramentas que está me trazendo benefícios. Então, todo mundo acaba se envolvendo. Tem épocas que um ou outro não está afim, e aí tá tudo certo. A pessoa fala, não quero, pronto, e vai que vai. A não ser que seja, tipo assim, uma foto de grupo, tal, só a pessoa, ela vai se sentir até excluída. Né? Mas quando a gente faz campanhas, por exemplo, de coisas assim, para todo mundo vir com uma cor, ou coisas do tipo, daí a gente sempre faz uma fotinha. Essas coisas eu sinto que a gente tem mesmo o aval de todos. Sim. Mas quando é um vídeo ou uma sequência de vídeos engraçados que a gente às vezes faz para depois ir postando, e não tá muito afim, tranquilo. Teve épocas até de pessoas chegar e falar, viu, de agora em diante, até eu falar, eu não quero fazer vídeo engraçado. Tá tranquilo, a pessoa continuou fazendo o que ela tinha que fazer. Às vezes, numa situação dessa, ela pega para fazer a parte séria, até com mais volume, porque hoje a gente divide, então, tudo bem, não precisa fazer vídeo engraçado, mas o engajamento do Instagram é muito importante, entende? Entendo. Então,
faça sério, né? Um técnico, Não né? quero aparecer, mostre o produto, tire fotos, faça esse outro tipo de volume, enquanto quem está mais tranquilo faz o engraçado. Mas é difícil, porque, como eu falei, foi algo que começou natural, é algo que a gente percebe que traz sim um engajamento, traz uma visão legal, traz muita interação entre o nosso público, que eles entendem que a gente está aqui para um propósito, que é essa parte de celulares, venda de aparelhos, venda de acessórios, o conserto do aparelho também. Mas, além disso, a gente tem algo humanizado, que é os vídeos que a gente faz, que a pessoa se identifica e tudo mais. Você acha que trouxe uma proximidade com o público? Sim, exatamente. Eles se sentem mais confortáveis para chegar. Com certeza. Às vezes chega já brincando, assim, e tal, parece que já conhece e tudo mais, sabe? Isso trouxe, sim. Eu acho que ajuda na confiança deles para deixar um aparelho aqui e vocês poderem fazer o conserto que for sem eles ficarem, né? O rapport ali inicial já acontece, aquele parece que conhece mesmo a pessoa ali, já acontece logo de cara. Depois disso, claro, a gente vai mostrar o nosso profissionalismo e tudo mais, as nossas competências, e aí o resto da clientela que fica pelo nosso serviço. Mas quando vem que conhece a loja, ou hoje, graças a Deus, por muita recomendação, temos também trabalhos, além disso, eu vou na rádio todo mês, tenho podcast, eu sou hoje conselheiro da CIF, então a gente está em outros meios, então, são várias coisas, mas uma delas ainda é as redes sociais, ainda são os vídeos. É engraçado que, assim, você está em tantos lugares que você pega o público de todas as faixas etárias, com certeza, quem é visto é lembrado. Exatamente, você está muito, assim, no público de fartura, e até de fora também, você está muito em evidência. Sim. E me fala, de onde surgiu essa oportunidade de você ir para a rádio? Foi algum cliente seu? Foi alguém que te conhecia? Cara, a rádio tava bombando, assim, foi bem legal. E o Henrique, que é o apresentador, eu conhecia ele de outros carnavais, música e tudo mais, ele tá tocando, né? A gente era amigo mesmo. E ele me chamou um dia, cara, você não quer fazer um bloco, né? A gente faz um dia, você vê como é que é. E a gente faz lá de você falando de dicas, né? De celulares e tudo mais, né? Para as pessoas. E aí eu fui um dia, deu certo, chamou eu no outro mês de novo, deu certo, fiquei fixo lá. E, cara, hoje tem muita gente que vem de fora, ou do sítio, lugares assim que a rádio vai e alcança essas pessoas que a gente não consegue alcançar com rede social, com um jornal escrito, ou mesmo se eu sair todos os dias aqui, não vou alcançar essas pessoas. Então, elas vêm, elas falam, quem que é o Michael? Ouço você na rádio, tal. Então, isso é legal, você me ajuda muito, tal. Então, foi um negócio que começou ali e hoje eu sou fixo lá, tem um bloco mesmo, um quadro mesmo, sabe? Isso faz anos já, graças a Deus, e ainda hoje tem. Esses dias mesmo veio um senhorzinho de Barão, porque queria falar comigo ali, né? Ele foi atendido, claro, por um dos funcionários, e aí ele queria só falar para mim, eu ouço você lá da Rádio Barão, tava lá, pega, e eu, né, onde eu tô lá, eu consigo te ouvir todo mês, tal, isso é muito bacana. Ele veio, ele fez questão de vir até a loja, ele veio por uma situação totalmente aleatória, acho que era na Caixa, né, que aqui tem a Caixa, e aí ele falou, não, precisava vir lá, veio, trocou capinha, película, tudo mais. Nossa, que legal. Porque assim, a gente acha que por causa da tecnologia, muita coisa vai sumir. E não é. Não, mas só aumenta. Porque assim, realmente a gente não para pensar o tempo todo que existem pessoas que não alcançam, né, com a internet, não tem contato com a internet. Aqui no interior é um pouco mais fácil de ver isso. Sim. Mas, bom, você morou em São Paulo, sou de São Paulo, a gente sabe que lá o pessoal meio que ignora. Fala, não, todo mundo tem acesso a tudo, e não tem. Exato. E nossa, é muito, muito interessante. Eu não tinha parado para pensar que a rádio chegava no pessoal ali Dá trabalho, é uma coisa que eu tenho que construir um conteúdo todo mês, tem que ir lá, tem que saber também, não saber, né, porque isso a gente constrói, mas a técnica e tudo mais, nem todo mundo tem a facilidade ali de falar, até no começo não era tão fácil para mim também, e hoje eu consigo, né, de forma natural, só pego o tema, construo ali, esse mesmo tema a gente já lança pro Portal 014 também, que é uma outra via de informação que a gente passa pro pessoal, que é um jornal digital. E então, dali eu já faço, então eu crio esse conteúdo,
para dar certo também, porque também se chegar lá falar qualquer groselha também, você acaba tirando essa autoridade, você acaba quebrando isso, na verdade, né? E essa imagem, ela tem que ficar, porque eles entendem que eu vou, às vezes falam até coisas assim que vão contra o que eu vendo, eu chego e falo algumas dicas assim, cara, ó, isso aqui não compensa, isso aqui compensa, e eles veem que eu não tô lá só para vender, pelo contrário, eu tô lá para auxiliar mesmo. Sim. Eu faço conteúdo, mas vou lá, auxilio. E claro que isso traz autoridade para eles confiarem em mim também, que eles sabem que eu não vou fazer qualquer coisa só para vender, até porque a gente é do interior e tudo mais, todo mundo conhece a gente. Se a gente hoje, se lá no começo estivesse fazendo coisas só numa situação de interesseiro, já tinha quebrado a loja faz tempo já, né? Fica mal falado, né? Exatamente, aqui não tem como. E aí da rádio você passou para podcast, está com quanto tempo? Podcast, estamos no segundo episódio ainda. Segundo episódio. Mês, né? Aquele foi o primeiro, que foi com o Lucas, com as meninas, foi o primeiro episódio aquele? Foi o segundo episódio. Foi o segundo episódio. O primeiro episódio, a gente falou sobre contratação de jovens, que a gente faz também um trabalho nas escolas, eu, Jorge, o Rafael, o Bruno e a Pamela Prestes, toda a turma nova da ETEC, a gente vai lá e faz um ciclo de palestras. Esse ciclo de palestras é para falar sobre empreendedorismo, finanças, direito e dever trabalhista, inteligência emocional, parte de RH. Então a gente faz esse trabalho totalmente voluntário também. Dali surgiu rodas de conversas que a gente fazia na CIF, e dali surgiu o podcast. Então foi uma assim, coisa puxando a outra. Uma coisa puxando a outra. Então o primeiro, nada mais justo da gente ter chamado aí a Samira, que sempre convida a gente para ir, para fazer esse ciclo de palestras lá, para falar sobre como é hoje a contratação de jovens, que muita gente tem muito tabu ainda e tudo mais, e mostrando que a CIF ali hoje tem toda uma estrutura. A CIF, quando eu falo Associação, né, Comercial e Industrial de Fartura, é que ela tem toda uma estrutura para colocar os jovens no mercado de forma formal e segura, né? Você paga o seguro e tudo mais, e isso facilitou bastante. O segundo episódio foi falando, né, daí sim com o Lucas, com a Nath Fusinato, com a Gemima, o Daniel Romero e a Fabrini ali da farmácia, da NS Pharma, a gente trazendo aí como funciona essa parte do marketing mesmo, né? Por que eu não consigo divulgar o meu trabalho, meu produto ou serviço? Então foi bem bacana também o segundo episódio. Terceiro agora vai ser final de setembro, a gente falando sobre como eu não quebrar a minha empresa. Então a gente vai trazer ali a parte de finanças, a parte de contabilidade, que pra gente, todo mundo é um tabu também, pessoal, nossa, corre disso, mas é muito importante. Eu fiz pós em finanças e contabilidade, e entendo hoje o quão isso é importante. Se a gente entender disso, que o resto vai dando tudo mais certo. Assim. E aí, então, uma coisa puxou a outra, e o podcast surgiu. Você que está como eu apresento. Apresentador de lá, e você acha que isso vai trazer o que para a fartura? Assim, digo, uma visibilidade maior para os comércios de fartura? É isso que você está procurando? A ideia inicial, por exemplo, lá a gente ia do voluntariado falar com alunos. Depois virou uma roda de conversa e a gente começou a falar com empresários. E agora a gente está deixando aberto ao público. Mas claro que quem mais assiste são as pessoas aqui de fartura. Se são empreendedores ou colaboradores, não interessa, a gente consegue trazer conteúdo para todos. Por exemplo, quando a gente falou sobre estágio e contratação de jovens, era interessante para o jovem, tanto que tinha até 2 convidados lá, que eram exemplos aqui, que estudam e fazem estágio já e tudo mais. Era interessante para as empresas, é interessante para a escola, é interessante para a prefeitura, né, que tem também os canais e toda essa preocupação em empregar as pessoas. Então, era para tudo. Marketing, todo mundo também precisa saber de marketing. Mesmo que você trabalhe como autônomo, você tem que saber como você divulgar o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto. Agora, contabilidade, cara, se você não trabalha em nenhuma empresa, se você não tem nenhuma empresa, mas você vive, você tem que ter noção de contabilidade. Administrar, né? Exatamente, finanças e tudo mais. Então, a ideia agora é a gente levar conteúdo para o público geral, principalmente aqui em Fartura e região, claro, porque quem conhece, quem vai querer assistir. Claro que os assuntos que a gente traz, eles são
às vezes para comuns em São Paulo todo, no Brasil todo, mas quem vai estar próximo da gente para assistir, para acompanhar, é o pessoal aqui da região. Então a gente quer fortalecer a região dessa forma, porque isso começou na CIF e o papel da CIF é isso, é ter esse network para aumentar e desenvolver o comércio e a indústria, né, da região, principalmente fartura, né, já que a gente trabalha aqui, mas, por exemplo, no final de semana passada a gente estava numa reunião de RA10. O que é o RA10? É a região toda aqui, que todas as associações vão lá, fazem uma reunião por mês, para entender também qual a sua dor, qual é a minha dor, como que a gente resolve isso. Então tá tudo junto, essa região tá tudo junto. Legal. Então quando eu falo sobre fartura, também é a região toda. Então o papel da CIF é esse. E esse podcast ele foi uma coisa para dar visibilidade, sim, para as vantagens que a CIF tem, e também para a gente levar o conteúdo para as pessoas. Então são conteúdos muito bacanas que a gente tem. Agora mesmo a gente vai trazer esse que é de contabilidade, pessoal, vai vir uma empresa de Taquarituba muito boa, muito avançada nisso, para falar sobre o assunto. A gente tem outras pessoas aqui que vão falar sobre finanças. Em outubro, isso que é legal, a proporção que está gerando. Em outubro, a gente tem aí a grande possibilidade de trazer, vai depender da agenda dela, claro, mas a diretora regional do secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, para falar sobre Desenvolve São Paulo, sobre o Banco do Povo. Então, são situações como essa que a gente consegue entender que a informação, ela é tudo. Se essa mulher, ela vem e ela fala como funciona para você conseguir ter acesso a financiamentos e investimentos que você consegue colocar na sua empresa e você consegue dar um boom. Imagina todas as empresas aqui tendo esse acesso a essa informação e muitas conseguindo, e a gente começa a desenvolver. Então, esse é um papel que está muito palpável já, né? Essa informação que iniciou num projeto ali, de passar apenas informação mesmo, de a gente passar para os alunos, depois em rodas de conversa, a gente entender um pouco a dor do empresário, e agora a gente passando aqui, no geral, informações muito importantes como essa. Nossa, vocês estão ajudando muito no crescimento comercial de todo mundo aqui, que acaba também ajudando a população, porque daí vai ajudar a ter mais trabalho, né? E o que gera uma renda maior para todo mundo. Como São Paulo toda, o que mais gera empregos é o comércio, né? A fartura, a gente tem muito isso. Claro, tem a indústria, tem o agro, que aqui é muito forte também, mas também está envolvido em tudo isso. Uma coisa é uma cadeia, né? Nossa, muito interessante. Eu não tinha noção da grandeza que estava acontecendo tudo isso. Sim. De como começou e como ficou grande. A gente fica achando que, tipo assim, ele tá aparecendo ali na rádio, passando informação para algumas pessoas, ajuda bastante no comércio dele em alguns outros lugares. Tá aparecendo agora no YouTube. Então, assim, eu não tinha noção da grandeza que estava nisso e como isso vai ajudar a fartura e, consequentemente, as regiões vizinhas, mas, assim, você tá aprendendo muito pela sua cidade. Sim, a gente, exatamente, isso que eu ia falar, porque a gente hoje é uma equipe mesmo que acaba um auxiliando o outro, então eu já consigo trazer nomes aqui como o Conrado, que é o presidente da CIF, o George hoje, ele também é conselheiro da CIF, mas ele também é secretário do Comércio e Indústria de Fartura, então essa junção entre as duas forças acaba também tendo proporções enormes, então ele consegue trazer hoje, entendendo a dor do comerciante e da indústria, ele consegue trazer cursos, e aí já começou uma outra ponta da cadeia, que é o Sebrae, que os dois têm muito mais força para trazer o Sebrae. E aí o Sebrae veio com uma força assim, absurda para a fartura, trazendo cursos específicos para confecções, para os empresários. A gente acabou de fazer um curso do Giraldi, quem apresentou foi o Giraldi, ele é muito famoso, falando sobre IA, coisa que, assim, IA, todo mundo já está cansado de saber. Não, cara, ele trouxe os prompts já para você conversar com a IA mesmo, como empresário e tudo mais, coisa que a gente não tinha nem noção que podia fazer, sabe? Eu estou revolucionando o fluxograma de vendas aqui da loja, os nossos treinamentos, por conta de um curso ali que eu fiz de um dia com o cara, sabe? E quem proporcionou isso foi a CIF, a parte da prefeitura, através, né, do secretário Jorge, e do Sebrae, que entende que aqui está tendo espaço, porque o Sebrae também ele vai.
Se não vê que o pessoal está dando apoio ou não está absorvendo aquele conteúdo, o que ele vai ficar tentando ali? Vai ficar pagando o consultor para ir lá? Né? Então, tem que ter esse fluxo. E Fartura hoje está sendo exemplo para a região toda. Quando a gente foi nessa última reunião do RA10, a gente foi colocado como um dos exemplos maiores, assim, sobre movimentos que a gente vem fazendo. O podcast, todos os cursos que estão vindo para cá, toda essa busca pela evolução de produtos, de vantagens que a gente vem trazendo para todo mundo aqui. E aí, o que acontece? As outras prefeituras, associações ficam incomodadas e ligam, viu, o que está acontecendo aí em Fartura? A gente chegou a receber esse tipo de ligação ali. O que está acontecendo aí em Fartura? Não, está acontecendo que, né, tá evoluindo, tá vendo? E aí o pessoal, não, pera aí então. E aí a gente fica sabendo que lá na prefeitura, o pessoal viu, então agora vocês vão ter que fazer também, porque ali está fazendo, então aqui vão fazer também. Por isso que isso toma proporção regional, né? O pessoal vai entendendo que, nossa, mas o que está rolando lá? Que está indo tanto curso assim, está tendo tanta consultoria, isso e aquilo. Pessoal, o Jorge acabou de pegar todos os, não todos, mas a maioria dos donos de fábrica e levar lá em São Paulo para ver um exemplo de uma fábrica lá. Uma fábrica, tipo, sustentável, de 300 funcionários, que o negócio é perfeito. E, sabe, tipo, aí o pessoal vê, nossa, mas quem que tá levando? O que tá acontecendo? É a junção. Então, vai entendendo que existe, sim, um desenvolvimento, e o pessoal tá querendo entrar nisso. E aí a gente vai... a gente é só os pioneiros. O resto tá indo atrás. Eu, nesse quesito, em todos os outros quesitos, eu sempre fico meio assim, pé atrás, de falar... é sempre uma equipe, e ainda assim eu fico meio assim, porque eu sou novo ainda, perto dos outros empresários que existem, que têm muitas experiências e tudo mais, eu fico sempre ali com o pé atrás de chegar e querer ensinar, coisa do tipo, às vezes eu nem sei, eu tenho muito a aprender com eles, mas nesse quesito de melhoria contínua, eu posso falar que sim, porque eu sou engenheiro mecânico, eu sou técnico eletrônico, engenheiro mecânico, depois eu fiz gestão de negócios na UEMP, depois eu fiz gestão financeira e contábil na Unifil, e agora estou fazendo gestão de pessoas na USP. Então, em nenhum momento desse tempo eu parei de estudar. Pelo contrário, teve 2 anos que eu parei, ali na pandemia, parece que foi um buraco negro na minha vida. Então, essa parte de estudo, melhoria contínua e tudo mais, eu posso dizer que eu sou pioneiro. E isso eu consigo hoje trazer para o resto do pessoal. E, enquanto isso, o outro pessoal traz isso, traz aquilo. Um vai trazendo, a gente vai nessa troca, e aí desenvolve mesmo. Hoje eu vejo já frutos que a gente vem colhendo por conta disso. Fora o resto que a gente vai colher ainda por conta de que a gente está só começando, né, querendo ou não. Olha, sinceramente, eu vim aqui te entrevistar achando que era, digamos assim. E aí o negócio se expandiu de um jeito muito grande. Porque você está virando um exemplo, não só de empresário, porque assim, é legal que o negócio esteja funcionando, esteja crescendo e dando certo. Mas assim, acredito que quando você passa para frente informação, de forma que você quer que todo mundo alcance aonde você está, você vira um exemplo de pessoa maravilhosa de verdade, assim, Michael. Não é, ai, nossa, você é uma boa pessoa. Eu não estou dizendo isso, não é questão pessoal. Você está sendo uma pessoa maravilhosa profissionalmente, porque você trazer conhecimento para as outras pessoas, para elas alcançarem, seja lá que patamar que elas queiram alcançar, e ajudar a tua região a chegar nesse patamar também, é maravilhoso. Sim. E eu, como pessoa que morou em São Paulo a vida inteira, dos 2 anos até 1 ano e meio atrás, né, até meus 30, assim, eu tinha uma impressão muito errada do interior. Sim. Muito errada. E, assim, eu ver o desenvolvimento que você está trazendo para o pessoal, que ajuda as pessoas que ainda estão paradas naquele interior que eu conheci, que é um interior fechado, que é um interior que não quer mudar, que não quer crescer. Você está trazendo para essas pessoas um conhecimento que faz com que elas parem para pensar e falar, não, eu quero chegar ali. E você se tornar um exemplo para essas pessoas é maravilhoso. Ainda mais porque você está realmente, como eu falei, alcançando todo mundo. Rádio, rede social, você está alcançando todas as faixas etárias. A criança vai te usar como exemplo e o mais velho vai falar, nossa, olha que legal, uma pessoa tão jovem conseguiu chegar onde eu gostaria de estar. Talvez eu possa aprender com ele. E isso é maravilhoso. Sim, obrigado. Maravilhoso. Eu não estava esperando todo esse conhecimento nessa entrevista. Vamos finalizar.
agradecendo você, Michael, de verdade, parabéns por tudo que vocês estão alcançando. Eu não esperava de verdade isso. Eu esperava, assim, a gente falar um pouquinho sobre como você chegando ao seu público, com as redes sociais. Aí eu achava que a gente ia falar um pouquinho sobre o podcast e eu não esperava essa grandiosidade de conhecimento, de verdade. Então, diz aí pro público o que você pode, onde eles podem encontrar essas informações mais fácil. Porque, assim, dica você deu durante o vídeo inteiro. Então dá pra dar uma dica pro pessoal pra ver como que eles conseguem ser empreendedor, não é isso? Fala para eles onde eles podem alcançar, qual que é a rádio, qual que é o nome do seu podcast certinho, para a gente poder trazer realmente mais e mais pessoas até vocês, para vocês poderem dar conhecimento para todo mundo. Beleza. Bom, duas coisas só que é importante a gente passar aqui também. Primeiro, né, a parte dos meus colaboradores. Então, acho que lá desde o início eu tive essa visão de que a gente precisava ser muito humanizado aqui, porque alguém com chicote, tinha um monte de gente aqui, eu não queria seguir esse tipo de situação, não só aqui em São Paulo, também passei por empresas assim que foram traumatizantes, e eu cheguei com essa visão, e é isso que eu tento trazer, que isso sim é uma mudança muito grande que a gente tem que trazer. Então, lá esse exemplo, né, dessa confecção, ela é muito humanizada, muito sustentável, e dá certo. E aqui ainda a gente tem essa visão de que funcionário é prejuízo, de que, sabe, trabalho em equipe não muda nada e tudo mais. E isso, para mim, é um orgulho que eu tenho de que a minha equipe é o exemplo e é o resultado dessa visão que eu tinha lá no passado. Então, tudo deu certo porque eles entenderam que eu estava falando a verdade, que eu estava tendo aquele sentimento de desenvolver pessoas, e eles abraçaram a causa. E hoje a gente tem o Levi e Vitória, que tem mais de 4 anos de casa, temos outras pessoas que já estão com mais de anos de casa também, e um auxiliando o outro, e a gente hoje é uma equipe assim muito, muito, muito bacana mesmo, que por conta disso de eu conseguir fazer um podcast, de eu conseguir viajar, de eu conseguir estudar, por conta deles, né, e um auxilia o outro, e a gente tem essa pegada de desenvolvimento contínuo. Todo mundo estuda, ou se não está estudando algo cotidiano, está fazendo algum curso, está fazendo alguma coisa assim, o tempo todo querendo crescer. E essa parte, né, finalizando aqui, a parte da gente levar o conhecimento, eu fui convencido agora, porque como eu falei, eu sempre ficava com o pé atrás, eu não acreditava tanto nesse potencial em levar o conhecimento, porque eu sempre também estou nesses cursos, em imersões, eu sempre estou vendo alguém, né, que na minha concepção estava acima de mim. E aí eu sempre falo, não, mas quem sou eu para passar alguma coisa, mas... E hoje a gente entendeu que tem muita gente que precisa do básico, que precisa do intermediário, e eu hoje, graças a Deus, eu já estou buscando o avançado nessa parte, e essas pessoas, se a gente consegue passar, a gente cresce junto. Então eu e o George, a gente está aí já em primeira mão, construindo, nós estamos finalizando de construir um curso de empreendedorismo, de vendas e tudo mais, que a gente vai começar a lecionar aqui também. Então isso também é um projeto que saiu do papel, porque eu tive que me convencer que, cara, não, realmente, o trabalho está sendo feito, está tudo certo, o movimento está muito bom, a gente é exemplo, a minha loja é um exemplo, então começar a acreditar nisso e olhar com esses olhos, né, e a gente começar a passar para frente também para pessoas que estão interessadas em crescer com a gente, porque só pelo network já vai valer a pena. Mas claro, a gente tem muita coisa, muito conteúdo para passar. O Jorge, quando veio, ele reestruturou aqui a loja, e o tempo todo eu trago pessoas, quando eu não conheço algo, eu trago de fora. Uma consultoria jurídica. Tem o Bruno, advogado, falei com ele, vamos lá, ver o que está acontecendo, ver o que dá para a gente melhorar. Ele vem, a gente faz. Eu, por si só, não ia conseguir, mas a gente traz conhecimento. Pamela agora está fazendo parte de psicologia comportamental da organização. Então, outra coisa, eu não sou psicólogo, mas eu consigo trazer alguém que vai fazer aqui uma visão geral. E o tempo todo eu estou trazendo pessoas. Mas às vezes eu posso falar sobre venda em outros lugares também. Então eu fui convencido, digamos assim, e o Jorge vai falar muito sobre RH, estrutura e tudo mais. Ele tem toda uma gama de conhecimento, ele tem experiência fora. Ele vai passar e eu, a parte de vendas, eu que vou lecionar ali. Então a gente está bem confiante nisso também. Então eu vou sim passar todas as redes para você que
quer só acompanhar os vídeos engraçados, para você que quer acompanhar o podcast, saber um pouco mais, e para você que quer entrar mesmo na imersão aí, também temos um projeto já que vai sair do papel ainda esse ano. Então, Maicon Freitas, MAYCON, né? Maicon Freitas Assistência, só procurar Facebook, YouTube, TikTok, mas principalmente Instagram. É o que a gente está aí forte e a gente vai responder de forma mais rápida e tudo mais. Quer mandar um WhatsApp com alguma dúvida específica ou alguma solicitação de orçamento, de venda, de produto? 014 99819 2033, 014 99819 2033. E o podcast, todo final de mês, a gente tenta fazer toda terça-feira, então, toda última terça-feira do mês, fartura de negócios, a gente traz aí conteúdo para você que é empreendedor, colaborador, empresário, que quer assuntos bacanas aí para desenvolver, e depois disso entra em contato para você já ficar aí na fila de espera desse curso que a gente vai passar, eu e o Jorge, porque a gente vai trazer esse projeto aí que é muito bacana. Estamos finalizando a construção aí da estrutura, que está bem legal e vai ficar muito bacana. Muito legal, nossa, de verdade. Valeu. Valeu. Gente, é isso. Muito obrigada por assistirem. Deixem o like de vocês aí. Sigam a gente para poder ver todas as pessoas com quem eu vou conversar ainda. E compartilhem, para todo mundo ficar sabendo toda essa história que o Maicon contou e todo esse boom que está dando no comércio de fartura e na região também, por conta de todo esse trabalho que sua equipe está fazendo. Então, até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Caramba! De verdade. Top.